casamento é algo muito sério. E a pastora vai falar, e depois eu entro, depois a gente finaliza. E eu particularmente vou abrir o meu coração. A gente não combinou muita coisa, né? Quem deu esse tema, né? O casamento não é uma corrida, mas é uma maratona, né? E a gente vai compartilhar com vocês algumas experiências como pastor e também na minha vida pessoal também no meu casamento, tá? Nós completamos hoje, esse mês de outubro, 32 anos juntos, 29 anos de casado, e 3 anos a gente começou, eu acho que eu vou pegar a irmã, né? Na oração, Senhor, acho que eu vou pegar a irmã. E a gente orou e tal, então depois a gente vai entrar nesse detalhe, tá bom? Namorar a irmã. Não, falei que ia ser sem filtro, né, irmão? Sem filtro, irmão? Sem filtro. Sem filtro. E aí a gente entrar em alguns detalhes e falar sobre isso, sobre a nossa vida particular, falar sobre nosso namoro, noivado, nosso ministério, como é que a gente trabalha, a nossa experiência, as pessoas aqui me conhecem. Vou citar alguns nomes de algumas pessoas que foram muito importantes. E a gente está aqui pelo Senhor, irmãos, tá bom? Por Ele. Amém? Meu amor, Amém. a palavra é sua. Pode dar um beijinho? Um beijinho. Olha ele, pode? ó. Posso, irmãos? Pode? Amém. Eu estou dormindo, já passei da idade. Eu estou dormindo direto. Eu quero agradecer, né, pelo convite do Renato para nós estarmos aqui hoje. A pastora Noemi e o pastor Sérgio, eles foram assim os nossos pastores durante muitos anos. Nós éramos namorados. Eles fizeram o nosso casamento. Eles fizeram o nosso noivado, fizeram o nosso casamento, apresentou a nossa filha na igreja. É verdade, é verdade. Ele fez o nosso noivado, ele fez o nosso casamento, foi nosso pastor do casamento, desceu, foi nosso padrinho. Eles assumiram 1001 utilidades, 1001 funções. Depois eles apresentaram a Clarinha, que é a nossa filha, que tem 26 anos, né? E nós temos uma caminhada muito longa. E hoje, assim, nós somos o que somos, graças ao Senhor e graças à vida deles dois, a nossa vida. Eles sempre são bênçãos. O que vocês precisarem de conselho, a Bíblia fala com aquele versículo que você gosta em Provérbios, a sabedoria no montante de conselheiros, os conselheiros de vocês. Nunca peçam conselho a uma pessoa do mundo, porque eles vão dar os conselhos mais esdrúxulos para vocês. E aí eu queria perguntar, alguém aqui tem menos de 5 anos de casado? Menos de 5 anos? Tá, 2. Mais de 10. Que bom, que bom. Mais de 20 a maioria deve ser. Não, tem pouca gente. Ué, gente, esse outro povo que não levantou a mão? Tem o quê? 5? Está entre 5 e 10? Tá entre 5 e 10. Então, no início do casamento, o casamento é algo muito complicado, né? O casamento, no início, ele não é uma coisa muito fácil. Porque são pessoas que saem de lugares diferentes, né? Com hábitos diferentes, com costumes diferentes. E aí a gente dá meio que uma arranhada, o negócio fica meio sinistro. E eu acho que é por isso que hoje no mundo tem tanta gente separada, divorciada, porque as pessoas elas não conhecem Jesus e elas não têm paciência, elas não têm sabedoria para lidar com essas situações, né? Eu conheço pessoas assim no início do casamento que brigavam por causa do rolo de papel higiênico, que a pessoa queria que ficasse virado para a parede e a outra que estava acostumada na casa que o rolo de papel higiênico ficasse virado para frente. E era assim muito engraçado, porque a gente não teve esse problema, a ponta, quer dizer, a gente não teve esse problema. Aí minha irmã, ela veio do sul, né? Eu estou vendo que lá em casa, todo dia quando eu vou no banheiro, o rolo de papel higiênico estava virado ao contrário. Eu falei, quem está virando esse rolo de papel higiênico? Eu falei, Marquinhos, não pode ser, porque a gente está casada há 29 anos. E eu falei, Marquinhos, você não, Clarinha, você não. Aí minha irmã falou assim, sou eu. Aí eu falei assim, ela falou assim, porque lá em casa a gente usa o rolo de papel higiênico assim. Aí eu falei, o que é intimidade, né? A pessoa chega na casa do outro e mudar o rolo de papel higiênico de posição. Aí, então, assim, são coisas que acontecem, coisas muito bobas, né? Essa semana eu trouxe até isso aqui como exemplo, você não sabe, eu trouxe 2 exemplos lá de casa. Mas eu vou entrar na palavra. É sem filtro, né? Mas eu vou entrar na palavra rapidinho.
Quem aqui conhece a história de Abigail, Davi e Nabal? As pessoas conhecem? Todo mundo conhece? Então eu não vou ler, tá? Porque... me dá meu celular, Marquinhos, que eu fiz um resumo no celular. Porque eu não vou ler na Bíblia, porque na Bíblia é um texto muito grande. Mas eu tenho um resumo aqui. Fiz um resuminho, falei assim, vai que alguém não conhece. Deixa eu tirar o som do celular. Ele tem vida própria, ele não quer me obedecer. Olha só, eu vou fazer um resuminho básico aqui pra gente. Só para eu não ter que ler, porque é do 1 Samuel 25, do 1 até o 43. É muita coisa para eu ler, então eu não vou ler, tá bom? Mas eu fiz um resuminho básico. Abigail era casada com Nabal, um homem rico, mas rude e insensato. Davi e seus homens haviam protegido os rebanhos de Nabal no deserto. E quando Davi pediu ajuda, em troca, Nabal o recusou e humilhou Davi. Ao saber do ocorrido, Davi reuniu 400 homens com a intenção de matar Nabal. Na verdade, ele tinha 600 homens. Ele deixou 200 arrumando as bagagens e levou 400. Por quê? Porque ele pediu uma ajuda, né? Ele cuidou do rebanho dele, depois ele pediu uma guarita e Nabal simplesmente falou, não. Quem é Davi? Por acaso é filho de Jessé? Então ele sabia quem era Davi, porque ele falou, é filho de Jessé, né? E aí, com isso, ao saber do ocorrido, Davi reuniu 400 homens com a intenção de matar Nabal e todos os seus. Abigail, agindo rapidamente e sem consultar o marido, pegou um grande banquete e foi ao encontro de Davi. Ela se humilhou, pediu desculpa pela grosseria do marido e evitou que Davi derramasse sangue inocente, porque Davi iria matar todos do sexo masculino, porque ele ficou muito irado devido ao desprezo que ele foi tratado por Nabal. E aí, a história de Abigail, descrita na Bíblia, narra ela como uma mulher sábia e prudente. Ela salvou sua família e a si mesma de uma tragédia iminente causada pela tolice do seu marido Nabal. Ao enfrentar a fúria de Davi, que estava determinada a destruir a casa de Nabal por ter sido insultado pelo marido, Abigail agiu com humildade e coragem. Ela intercedeu junto a Davi, oferecendo-lhe uma grande quantidade de provisões e implorando por perdão em nome do marido, o que acalmou a ira do futuro rei. Após a morte de Nabal, Davi a tomou como esposa. Então tá, mas por que você está falando sobre isso? Aqui é um culto de casais. Por que você está contando a história de Abigail e Nabal? O que isso tem a ver? Desse texto aqui, a gente pode extrair trilhões de coisas, mas eu só quero extrair uma palavra. Sabedoria. Sabedoria. Abigail foi uma mulher extremamente... E aqui eu não estou falando assim, a mulher sabe e o homem não é. Não, não é isso. Eu só estou falando da sabedoria dela. Abigail foi uma mulher extremamente sábia, extremamente corajosa, extremamente prudente, com detalhes minuciosos, né? E eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, como uma mulher conseguiu o que era para ser um barril de pólvora, foi um fósforo aceso. O que era para ser transformado numa carnificina, assim, foi aplacada pela sabedoria de uma mulher. E como a gente vai trazer isso para o nosso casamento, né? A gente vai trazer isso para o nosso casamento quando a gente vê, assim, muita coisa que a gente não concorda, né? Mulher, né? Quando a gente não concorda com algo que está acontecendo em relação ao nosso marido, que eles fazem e a gente não concorda, e a mesma coisa eles também, que eles veem a gente fazendo as coisas e eles não concordam. Quer ver? Eu vou dar aqui o exemplo que eu nos falei. Todo dia quando eu acordo de manhã, a manta do sofá, ela está caída no assento. Aí eu falei assim, eu não aguento mais isso, não aguento mais isso. O Marquinhos é o último a ver televisão. Todo dia de manhã eu tenho que levantar e colocar a manta no sofá. Aí eu falei com ele, Marquinhos, ele, não, mas a Clarinha também fica no sofá. Eu falei, não, mas a Clarinha, eu já chamei a atenção dela, ela põe a manta, é você. Aí eu falei assim, como eu posso acabar com essa situação? Aí eu fui num lugar e eu vi vendendo uma manta enorme. A manta tinha quase 3 metros. Eu falei, essa é a manta. Essa é a manta. Eu comprei a manta, coloquei a manta no sofá. A manta, ela pegou o encosto do sofá.
ela pegou quase a metade do sofá atrás, ela foi até o chão. A geladeira não. Aí eu falei assim, acabou a situação da manta. Todo dia de manhã eu tenho que arrumar a manta. E aí, não vou expor só ele não, vou me expor também. Ele nem percebeu que eu mudei em relação a isso. Todos os lugares que eu chego, se eu cheguei e eu estou com a sandália, eu tiro a sandália na varanda, ela fica lá na varanda e eu entro. Se eu cheguei de tênis, eu tiro o tênis da varanda, o tênis está lá e eu entro. Enfim, se eu sair 10 vezes na semana, se eu sair 10 vezes com sandálias, com calçados diferentes, eles ficam na varanda. E aí, quando eu olho para eles estão no chão. Quando eu olho para o muro da varanda, ele pega todos eles e põe em cima do muro. Aí ele fica assim para mim, vai guardar aquilo, né? Vai me dando uma pessoa, não vou guardar. Aí eu peguei e falei assim, poxa, mas olha só, aí eu falei assim, poxa, se eu dei uma situação para a manta, eu estou errada. Eu mesma comecei a me irritar com a situação. Sabe, porque era muito tênis, era muita sandália. Eu falei, que coisa horrível isso. Você notou que eu comecei a guardar os tênis e as sandálias? Nem reparou, né? Não reparou, então. Eu comecei a guardar os tênis e as sandálias, o Senhor tocou no meu coração. Aí eu falei assim, não, eu vou mudar. Então, assim, isso é casamento. É você começar você não ter vergonha de ver aonde você errou, o que aquilo está atrapalhando a sua vida e você mudar. Uma outra situação que eu pensei essa semana também. Ele gosta muito de tempero, eu não gosto de tempero. Meu tempero é sal e alho. E aí eu tinha feito um peixe. Aí ele falou assim, vai temperar com o quê? Eu falei, sal e alho. Aí ele falou assim, me dá o meu separado. Aí eu peguei o peixe, dei a parte dele, ele temperou, colocou tudo que ele gosta. Aí eu fritei o meu, fritei o dele. Ele falou assim, prova o meu. Aí eu falei assim, nossa, tá uma delícia. Aí eu pensei assim, Saviano, olha só quanto tempo que o Marquinho, ele sempre gostou de tempero. Sabe, eu nunca tinha atentado para esse detalhe. E quanto tempo que eu faço a comida só no sal e no alho, né? E aí eu peguei e falei assim, não, eu tô errada. Sabe, porque a gente não veio aqui só para servir a gente. Não, é um servindo o outro. Né? E o casamento é isso, é você atentar para detalhes, coisa que eu nunca tinha tentado. Falei, nossa, ele gosta de comida. Quanto tempo esse homem comeu comida só com sal e alho e nunca reclamou? Né? Tá vendo? Tá vendo? E aí, quando a gente fala que o casamento não é uma corrida, ele é uma maratona, a corrida de São Silvestre, ela tem 15 quilômetros de extensão. Né, o que a gente pensa assim, nossa, é pequeno. Não é pequeno, porque você correr 15 quilômetros, você tem que ser um senhor atleta. Eu não consigo correr nenhum, quem dirá 15. Né? E uma maratona, não, a maratona ela é de longa duração. A maratona ela tem 42 quilômetros. Olha só como ela é grande, 42 quilômetros. E a maratona, ela envolve trilhas, ela envolve corrida. Alguém, não, foi você que orou, que falou em rota, né? Que hoje era que o Senhor ia trocar nossas rotas. A maratona, ela envolve rotas. E hoje é dia da gente desviar da rota que nós estamos. Se alguém está na rota errada, né, se alguém está na rota, né, poxa, eu estou fazendo isso, eu não estou agradando o meu marido. Hoje é dia da gente colocar os pingos nos is, né? E acertar essas rotas aí. E o casamento, ele é uma maratona, porque a maratona ele é longa. Ela é demorada, ela tem vários obstáculos. E o casamento, vou dizer que a gente vive de beijinho e abraço todo dia? Não, gente, ninguém vive de beijinho e abraço todo dia. A gente tem os nossos BOs, né? Todo mundo tem os seus BOs. Mas não são não são situações que vão levar a gente para uma situação de divórcio. Assim, em 29 anos, nós nunca ficamos um dia. A gente pode ter os nossos BOs, mas a gente não dorme sem se falar. Nunca aconteceu isso. A gente nunca ficou sem se falar. Eu estava tentando lembrar disso e falei assim, gente, eu nunca fiquei sem falar com o Marquinhos por causa de uma briga. E eu estava lembrando, na hora que eu estava fazendo essa palavra, eu lembrei que quando eu trabalhava, né, eu estou aposentada, trabalhei 35 anos como professora. E eu lembro das professoras da escola falando assim, eu falava assim, você não vai embora? E elas falavam assim, não, eu não vou agora. E eu costumava, eu era rato de escola, então acabava às 5, eu ficava lá até 8, 8h30. Aí elas falavam assim, vou ficar com você. Eu falei, mas por que você não vai embora? Aí elas falavam assim, porque eu não tenho paciência para aturar o meu marido. E quando eu chego em casa, ele já está dormindo. Eu lembrei disso hoje, quando eu estava fazendo a palavra. Eu falei, gente, isso é muito forte. Né? É uma situação muito... Sabe, você não vai para casa porque você não quer lidar com o seu filho ou com o seu marido. E o casamento, ele não é isso. O casamento, na verdade, você não quer sair... Não é que você não queira sair de perto, ficar grudado o tempo inteiro, porque isso também, né,
não é tão assim. Mas o casamento ele é para ser uma coisa prazerosa na nossa vida, né? Porque nós fomos abençoados pelo Senhor. O Senhor nos deu nosso marido, o Senhor nos deu como esposas para esses homens, o Senhor nos deu esses homens como os nossos maridos, para que nós frutificássemos, né? Hoje a gente tem uma filha de 26 anos que ela é uma bênção, a Clarinha. A Clarinha, sim, ela é exatamente o nosso reflexo. A Clarinha, ela não sai de casa sem orar. A Clarinha, ela não toma decisão sem orar. Ela tem ela se espelha na gente. Então, nós temos que ser espelho dentro de casa, porque o seu filho, ele está olhando para você. O que você faz. Se você não faz, ele também não vai fazer. Não tem como você cobrar dele, porque ele não vê isso dentro de casa, né? E aí o casamento, ele envolve trilhas, corrida, troca de rotas, ele engloba várias situações. E quando a gente lê a história dessa mulher, a gente percebe o que ela evitou. No 14, no 1 Samuel 25, do 14, não precisa você abrir não, 14 ao 17, fala assim, um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto de Davi, enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, nada perdemos. Dias e noites eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com ele cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Aí aqui quando ela fala assim, pois no tempo que estivemos com ele nos campos, nada perdemos, dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Os nossos maridos, eles são como um muro ao nosso redor. Essa é uma palavra assim, eu sempre falo sobre o Marquinhos, né? Ele falou assim, você é muito abusada, Margarida, que eu sou uma baixinha brigona, já fui mais, estou bem melhor. Mas ele fala assim, aí eu falo assim, eu tô falando porque você está perto de mim. Aí ele fala assim, você ainda me mexe no fogo. Eles são como um muro ao nosso redor. Eles são o nosso marido, ele é aquele homem que você, homem, você, marido, é aquele homem que Deus colocou na vida desta mulher para protegê-la, para você ser muro ao redor dela. Né? E nós mulheres fomos dadas para esses homens, para nós estarmos do lado dele, caminhando, cobrindo a vida dele, orando por ele. Sabe por quê? Porque nós temos um grau de sensibilidade que eles não têm. A gente consegue perceber as coisas lá longe. Eles não conseguem perceber isso. Isso é um dom, eu costumo dizer que isso é um dom que Deus deu para nós, mulheres. Né? Não é? A gente consegue enxergar assim. Ali tem uma situação. Olha, vai com cuidado, porque ali tem uma situação. Olha, vai para ali, olha, né? Então, assim como eles são um muro ao nosso redor, nós fomos postas como mulheres para usar aquele dom que Deus nos deu, o discernimento, a sensibilidade, para estarmos cobrindo a vida deles em oração, cobrindo a vida deles em amor. E aí ela evitou essa carnificina, né? Ali naquela situação, e o que era para ser um barril de pólvora transformou em um fósforo aceso. Assim é o relacionamento. Davi, ele estava irado. Abigail ali, ela foi uma mulher apaziguadora, uma mulher pacífica. Mais uma coisa que nós, mulheres, temos, assim, depende, né, da mulher, mas assim, que nós temos que ser apaziguadora, né? Aquela mulher que veio. Eu nunca esqueci quando a pastora Noemi, um dia lá em Gileade, quando ela estava pregando, que ela falou assim, nunca esqueci, olha, isso deve ter uns 20 anos, eu não sou mulher de guerra, eu sou mulher de paz. E nós não somos mulheres de guerra, nós somos mulheres de paz, apaziguadoras, nós somos mulheres, né? Porque homem é muito afoito. Sabe quando você está no trânsito que você vê que o seu marido está nervoso, que ele começa a buzinar, que ele quer que o carro saia da frente, que você fala assim, vai devagar. Vai devagar porque você não sabe se ele está com uma arma. Né? Hoje é assim, a primeira coisa que a gente fala é assim, às vezes eu é que quero brigar e ele fala assim para mim, cala a boca, mulher, fecha as janelas, e aí eu só falo dentro do carro para ninguém ouvir. Mas nós estamos aqui para sermos apaziguadoras, né? E eles, um muro ao nosso redor, cobrindo a nossa vida. Quantas vezes no nosso casamento
a gente quer agir como Davi, no momento de explosão de ira, né? Que foi o momento que ele viveu. Vou matar todos os homens do sexo masculino. Você imagina a raiva que Davi estava para ele falar isso. E isso a gente trazendo para a nossa casa, vai me dizer que a gente não vive esse momento de explosão de ira. Eu já vivi muitas vezes, né? Com coisas que ele fez que eu não concordo, coisas que eu fiz que ele não concorda. Mas, assim, a gente tem que lembrar nessa hora que não é isso que Deus tem para a gente, que ele tem, a Bíblia fala sobre a sabedoria. Muitas vezes nós agimos no ímpeto, nós agimos por impulso, e quando a gente age no ímpeto, quando a gente age por impulso, a gente fala coisa que nós não deveríamos falar. E uma vez as palavras soltas, as palavras ditas, né, elas não voltam, palavras não são apagadas. Dificilmente elas são levadas pelo vento, dificilmente. Não, elas ficam aqui, ó, na nossa mente. Nós, então, mulheres, ó, a gente traz aquilo que estava lá em 1800, no meio de uma confusão, e a gente joga, a gente tem essa mania de jogar. Isso que está lá em 1800, não. O BO que você tem agora, resolva agora. Você não guarde ele para amanhã ou para depois. Não se ponha, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você não pode acordar com raiva. Você tem que resolver aquilo ali naquela situação. E Tiago 3, né, eu estou terminando aqui a minha parte. Tiago 3, deixa eu ver se eu deixei marcado. Tá. Tiago 3,17. Eu peguei até na outra versão, na NVT, que é muito bonito. Ó, mas a sabedoria que Deus deu para nossa vida mulher, nossa vida homem, essa sabedoria ela não foi só para a mulher, essa sabedoria foi para ambos. A sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura. Ela é pacífica, ou seja, ela traz paz. A sabedoria, ela não traz confusão. Se traz confusão, irmão, já não vem de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Se não traz paz, teu coração não é de Deus. Antes de tudo, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, disposta a ceder a outros. Olha que coisa linda, disposta a ceder. Muitas das vezes nós temos que ceder, homens e mulheres. Eu tive que ceder, eu tive que separar o peixe para fazer o peixe do jeito que ele gosta. Né? Esse tempo todinho, ele nunca falou assim para mim, eu não aguento mais ver os seus tênis e sandálias aqui na varanda. Ele nunca falou isso para mim. Nunca, nunca. Então, assim, são coisas que ele teve uma sabedoria. A sabedoria, assim, eu acho que ele deve ter orado muito, né, Marquinhos? Deve ter orado, deve ter falado assim, Senhor, faz essa mulher ver esse horror de tênis e sandália que está aqui na varanda. E orou e funcionou. Então, a sabedoria, ela, volta o versículo, ela é sempre amável, disposta a ceder a outros. Você está disposta a ceder? Você está disposta a ceder? Porque ceder não é fácil. Ceder, muitas das vezes, é renunciar, deixar de fazer aquilo que a gente gosta para agradar o outro. Isso acontece muito. Eu não queria ir lá. Mas eu vou para ele não ir sozinho. Eu não queria ir, mas eu vou para ele não ir sozinho. E a mesma coisa, eu não queria ir lá com a Margarete, mas ela gosta tanto disso que eu vou com ela para ela não ir sozinha. Essa é a sabedoria, né? Aí fala, ó, é cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. O casamento ele tem que ser coberto de sinceridade, né? E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. O nosso casamento, ele tem que ter essa colheita de paz. A gente tem que plantar paz no nosso casamento para a gente poder colher paz. Se você planta discórdia no seu casamento, você vai colher discórdia o tempo inteiro. E eu já convivi com casais que foram para a nossa casa, que ficaram lá assim 2 dias, que eu falei assim, Senhor, que eles vão embora rápido, porque eu não aguento mais isso. Porque eles brigavam tanto, era por uma roupa com a blusa dele que ela não queria passar, era por uma coisa que ela queria fazer. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Sabe? E eu falei assim, aí eu cheguei para o Marquinhos e falei assim, eu estou nervosa, porque eu quero que eles vão embora, porque a gente não quer se meter, né? Porque fica uma coisa muito chata e você fica presenciando aquilo ali. Querida, semeou discórdia, vai colher discórdia. Semeou paz, vai colher paz. Né? E
quando eu estava, já estou terminando, Marquinhos, pode vir. Eu estava lembrando de uma coisa também, que eu não escrevi aqui, mas que eu lembrei. Falei, eu vou falar isso lá, porque pode ter alguém nessa situação. Não quero que você levante mão, não vou te perguntar nada, porque eu não estou aqui para constranger ninguém. Mas eu vou contar uma experiência que eu passei. Há uns 6 anos atrás, eu estava chegando no meu trabalho e tinha uma amiga minha sentada no meio-fio da minha rua, da minha casa, me esperando. Aí eu falei assim para ela, o que você está fazendo aqui? Aí ela estava chorando muito, 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 muito. Aí ela falou assim, o meu marido está com uma amante. Aí eu peguei e falei assim, quando ela falou aquilo, né, eu falei assim, eu não acredito nisso. Porque ele era um líder de uma igreja. E ela falou assim, ele está com uma amante e ele já está com ela há quase 6 meses. Aí eu peguei e fiquei assim, e ela chorava compulsivamente. E eu fiquei com muita raiva quando eu ouvi aquilo. Eu fiquei com muita raiva, sabe? A gente como mulher, né, a gente fica com raiva, né, porque nós somos defensoras uma das outras. E aí eu peguei e falei assim, aí Deus falou assim para mim, preste atenção no que você vai falar. Na mesma hora, o Espírito Santo falou, presta atenção no que você vai falar para você não ser boca de Satanás. Porque naquela hora o que veio na minha cabeça foi assim, larga esse homem. Né? E ela começou a me contar as vergonhas que ela tinha passado, dos vizinhos terem falado para ela que tinha visto eles dentro do ônibus, dentro da van, no metrô. E a gente que é mulher, né, assim, eu acho que para a gente que é mulher ou para vocês que são homens também, a traição é algo muito ruim. E principalmente quando você é trocado por alguém 20 anos mais jovem que você. Aí o negócio fica pior ainda, né? Fica pior ainda. E aí ela chorava, chorava, chorava. Aí eu coloquei ela para dentro e o meu coração, né, fervendo, borbulhando de raiva. E aí eu peguei e falei assim, Senhor, eu preciso ser boca de Deus nesse momento. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria. E é a sabedoria que vem do alto. Esse versículo aqui é um versículo que ele bomba no meu coração todos os dias, quando eu vou falar alguma coisa para alguém. A sabedoria que vem do alto. Porque eu não posso deixar o meu coração falar. Porque o nosso coração, a Bíblia diz que ele é o quê? Enganoso. Ele é terra onde ninguém pisa. Então você tem que agir com a sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria que vem do alto, ela destrói os pensamentos que Satanás coloca na nossa mente. E aí eu falei assim para ela, o que você quer hoje? Aí eu falei assim, você quer o seu casamento de volta? Você quer o seu marido de volta? E naquela hora que eu falei aquilo, eu vivia uma guerra dentro de mim. Porque eu ouvia assim, tá maluca, mulher, tu falar isso para ela? É uma guerra que a gente vive. Sabe aquela coisa de Satanás falando de um lado e o anjinho falando do outro? É isso que a gente vive quando a gente está aconselhando alguém. Porque a gente vai contra assim, né? Eu queria falar porque eu fiquei muito chateada. E aí eu peguei, ela falou assim, eu quero ele de volta. Aí eu falei assim, se você quer ele de volta, nós vamos orar porque ele vai voltar. Ele vai voltar porque ele vai ser incomodado pelo Espírito Santo, porque nós vamos levantar um clamor aqui agora. E aí nós levantamos o clamor, nós oramos e aquele homem voltou. Aquele homem voltou, eles estão juntos até hoje, eles têm mais tempo de casado do que nós. E aí eu quero bater numa outra tecla, porque essa menina é muito minha amiga. E toda vez que ela ia lá em casa, ele ligava para ela e assim, eu via sempre ela mandando fuleiras para ele no telefone. Tá onde? Olha lá, hein? Preste atenção, hein? Tô de olho, hein? Aí eu falei, e aquilo começou a me incomodar. Eu comecei a ficar com raiva daquela situação. Eu falei, mas peraí, alguma coisa tá errada. Entendeu? E toda vez ela fala assim, não esqueci não, hein? Não esqueci. Eu falei, não, o que é isso? O que é isso, gente? Que perdão é esse? Né? Eu coloquei até uma frase aqui, maravilhosa. Aí eu peguei ela de jeito, sabe? Aí eu falei assim, olha só, vamos sentar aqui, vamos conversar. Aí eu falei assim, você perdoa? Aí ela falou assim, perdoei. Eu falei assim, então você para de ficar lembrando isso toda hora para esse homem. Porque se você perdoou, acabou. A Bíblia fala o quê? Que não me lembrarei mais dos seus pecados, acabou. Eu sempre falo, né, que ele coloca uma placa lá e fala, é proibido pescar, que é para você não pegar ele de volta. Você pega o pecado todo dia de volta. Todo dia você pega esse pecado de volta e você joga na cara desse homem. Entendeu? E aí ela começou a chorar, eu falei, você não vai mais falar isso. E aí essa semana ela foi lá em casa, ela estava falando de uma situação, aí ela falou assim, não, porque você sabe, né, gato escaldado não tem medo de água fria ou água quente? Água fria, né? Aí eu falei assim, de novo? Falei para ela, de novo? Aí eu falei assim, esqueceu, você perdoou? E aí o pastor Hernandes Lopes, ele estava pregando sobre perdão, e eu estava vendo a pregação dele, e ele falou uma frase que eu escrevi aqui. O perdão, ele é a asepsia da alma.
Olha que coisa linda, asepsia, limpeza total. A faxina da mente. Apagada a sua mente, tudo aquilo que aconteceu, a faxina da mente. A faxina é você não deixar uma poeira, a faxina da mente. E olha só isso, a alforria do coração. Sabe o que é alforria? Carta de alforria. Lembra que os escravos tinham carta de alforria? Livre. Alforria quer dizer livre. Você está livre. E aí eu peguei essa frase aqui, eu falei para ela, o seu coração, você recebeu uma carta de alforria, ele está livre. Você não pode mais fazer isso. Então, se alguém aqui, assim, eu nem estava aqui para falar, mas eu era para falar. Se você passou por uma situação dessa, querido, olha só, o que passou, passou. Ficou para trás. Tudo se fez novo. Se houve arrependimento, o que a Bíblia fala lá em Atos? Sem arrependimento não há remissão dos pecados. Se houve arrependimento, se houve o perdão, morreu ali. Acabou. Não se fala mais no assunto. Eu quero que você traga isso para a sua mente. Se Satanás, ele quer trazer você, levar você, porque essa é a função dele. A Bíblia fala que ele quem nos acusa de dia e de noite. Ele não te dá uma trégua. Então, quando ele trouxer isso para a sua mente, você fala assim, ficou lá atrás, acabou. Eu estou com uma carta de alforria. Eu estou livre para sempre. Amém? Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te pedir em nome de Jesus. Senhor, tu conheces os nossos corações, tu conheces tudo aquilo que está em segredo e oculto. Tu conheces cada casamento de cada pessoa que está aqui. E, Senhor, nós queremos te pedir no nome de Jesus, que cada um possa tomar posse do perdão do Senhor, que possa recalcular a sua rota. Deus, que seja uma noite de ajuste, de perdão, e tomar para si a graça e a misericórdia do Senhor, que se renova todos os dias pela manhã. Por isso, Senhor Deus, tomamos posse do teu perdão, tomamos posse da tua graça sobre nós, porque nós não merecemos, mas o sacrifício de Jesus na cruz, tudo foi pago. E nós cremos, Senhor Jesus, que nós queremos todos os dias andar conforme o teu querer, no poder do nome de Jesus. Amém, meu irmão? Bem, meu irmão, continuando dentro desse tema, né, de sabedoria, e a gente tem uma caminhada muito importante, né? Primeira coisa é o seguinte, eu sempre falo isso, igreja forte, mas a família forte e igreja forte. Amém, irmãos? Então, muitas das vezes, você já até escutou alguma coisa que nós já falamos aqui, mas a vida com Deus, ela é pedagógica, ela é de repetição. Você muitas das vezes vai ouvir o pastor Sérgio pregar aqui, caramba, eu já vi ele pregar sobre isso. Às vezes a gente prega, né, quem está acostumado, vou até vir aqui para cá, ver o pessoal daqui, né, às vezes a gente prega domingo, né, ainda mais quem prega todo domingo, às vezes fala assim, pô, o pastor Sérgio vai falar de novo sobre isso, eu já sei. Sabe por causa de quê? Porque é pedagógico. A repetição, ela é pedagógica. Quando você fala de novo, você aprende. O que acontece hoje? A gente escuta e não pratica, irmãos. O nosso mal é que a gente escuta sempre, mas não pratica. Nós temos um grupo de amigos, estava eu, né, o Rogério e a Catinha, a gente tem um grupo de amigos que a gente se reúne. Nós somos praticamente o quê? Somos 20 pessoas? 15 pessoas? Das 20 pessoas da nossa época, os únicos casados é eu e a pastora Margarete, o Rogério e a Cátia. Todos eles separaram. E eu orando pelo grupo, eu tive esse feedback do Espírito Santo, esse retorno, né? Essa listagem. Eu falei assim, caramba. Irmãos, e é isso que acontece. Muitas das vezes a gente precisa praticar isso. E isso que eu fiz na minha caminhada. Por que a família é um caso importante? Sobre a igreja do Senhor, já tem uma palavra profética que o inferno não vai prevalecer. Mas o diabo, ele faz o quê? Ele quer minar o teu casamento, a tua família. Isso que ele quer fazer. A igreja está ruim, você troca.
Não é isso? Eu estou na Universal, aí está ruim, aí eu vou para outro lugar. Ah, eu vou para a Batista, eu vou para tal lugar. Mas, irmãos, você vai trocar de família? Você, quando você caiu nessa família que você está, você escolheu? Hein? Na hora do parto lá, tu falou assim, qual é a família que tu caiu? É essa aí, essa que você está. É problemática? Ela é perturbada? É essa família que Deus te colocou. E agora, irmão? Tu vai mudar de família? Não, eu quero... Irmão, por isso que na hora quando o bicho pega, DNA, né? Então quando você morre, de quem é, né? É pelo sangue. Irmãos, você não escolheu a família que você está. Foi o Senhor que escolheu a família aonde você está. Irmãos, aprenda a viver no casamento as estações. Amém, irmãos? Não é a sua roupa que determina a estação que você vai viver. É a estação que define a roupa que você vai vestir. Amém, irmãos? Então você no inverno não vai botar, né, uma sunga, eu quero que faça sol. Não. É a estação que vai ditar para você a roupa que você vai vestir. E você precisa, isso quer dizer o seguinte, que toda a soberania, todo o poder que tem de ditar as estações está na mão do Senhor. Não é você que dita a estação, é o Senhor que dita a estação que você está vivendo. E o casamento é um período de estações, irmãos. Amém, irmãos? Então aquela filmagem que você vê na praia, ela vindo de lá, e você daqui, andando na praia, e ela rindo e filmando, né? Final de novela, irmãos. É assim, irmãos? Vai chegar a hora que você vai abrir a geladeira, só tem um ovo, uma geladeira, né? Um ovo, uma garrafa d'água. E aquele voto que é onde? Na saúde. Aonde? Como é que é? Me fala. Na saúde, como é que é? Na doença e depois? Você fez esse voto lá, irmãos. Quando você estava lá na frente. Aí vem ela. Aí tu, caraca, meu irmão, ela tá linda. Aí vem ela chorando. Aí, né, chega o pastor Sérgio. Olha, você aceita? Aceito. Você aceita? Aceito. Você promete? Prometo. Ajoelha aqui. Tá? Faz os votos. Aí você fala, eu te amo. Você é um presente de Deus para a minha vida, irmãos. Ela vem cheio de bagagem. E você também está cheio de bagagem, irmãos. Talvez você veio de uma família que o teu pai não foi legal com a sua mãe. E você, tudo aquilo que você viu na tua casa, você quer fazer ao contrário no seu casamento. Você casou assim, eu não quero viver esse inferno que eu vivi. Alguns tiveram esse exemplo dentro de casa, mas teve gente que não teve. Então ela vem com uma bagagem e eu vou com a minha. Eu nunca lavei prato. Aí tu casa, tu tem que lavar prato, cara. Você nunca em casa pegou uma vassoura. Aí você casa, ela fala assim, meu irmão, eu trabalho com homens, tem cara que pula o lixo dentro de casa, irmãos. E isso vira briga para separação, irmãos. Irmão, se você não trazer o Senhor para dentro do teu casamento, meu irmão, se você não ficar pedir, Senhor, eu quero que o Espírito Santo venha conduzir o meu casamento, irmãos, no momento difícil você não aguenta, irmãos. Se você não tiver o seu emocional controlado pelo Espírito, se você não tiver pessoas que te ajudem, se você não procurar estudar o que é casamento, irmão, você não dura. Amém, meus irmãos? Então você aproveita, irmãos, que isso aqui é raridade. Isso aqui, irmãos, a gente fala muito na igreja, a gente prega, mas, irmãos, a gente está falando aqui de família.
falando de casamento, aquilo que o diabo está doido para acabar. O diabo está doido para separar vocês. Está doido para separar a gente, irmãos. Quer ver uma coisa? Às vezes tu está lá na cozinha. Ela está na sala. Você fala uma coisa lá, ela entende outra. E vira um pandemônio, um bate-boca, irmãos. Até você explicar aquilo que você falou, você não falou nada daquilo, mas vem o diabo, fala assim, ele falou isso. Aí, não, eu falei, não falei, tu briga, por que tu está emburrada? Porque em 1962, lembra na cozinha que tu falou isso, isso e isso? Tu nem lembra mais, irmãos. Às vezes, nós fazemos gabinete, irmãos, é bobeira. É bobeira. É bobeira. Bobeira. Eu quero ir embora por causa de que não, porque ele não... Irmãos, tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Leiam esse livro. Muito bom. A minha linguagem do amor, com a pastora Margarete, eu não sou um cara romântico. Ai, meu amor, toma flores. Ela também não é assim, né? Não é assim, flores. Tem irmã aqui que gosta? Eu gosto de receber flores. Eu gosto. Margarete não gosta, não gosta. Mas meu irmão, limpar um fogão, lavar uma louça, eu entendo. A gente teve lá, né? Teve um encontro de casais, né, foi um jantar de casais lá na igreja, e aí ela viajou, voltou, e eu arrumei a cozinha, pastor Júnior. Eu arrumei. E Deus falou assim, limpa o fogão. Eu limpei o fogão, cara. Limpei o fogão. Aí, meu irmão, aí lá no encontro de casais, lá no jantar, fala lá pro teu marido, né? Fala pro teu companheiro aquilo que você tem de gratidão. Aí vem ela, né? Eu quero louvar a Deus, te agradecer. Por quê? Porque você limpou o fogão. Eu falei, cara. A mulher, cara, é uma linguagem de amor, cara. Deu para entender? A linguagem de amor. Eu entendi isso. Agora, quando eu quero sapatear, eu limpo o fogão. A geladeira, eu estou limpando o fogão, está limpo. Quando eu quero punheco, já sei que tem que limpar o fogão. Deu para entender, irmãos? É uma linguagem, irmãos. Entendeu? Ela gosta de casa limpa, irmãos. Isso não é. Valeu, irmão? Você aprende isso, irmãos. Deu para entender? Isso. Deu para entender, irmãos? É isso, sabedoria, irmãos. Sabedoria. Ela gosta disso. Tá pesado, pega para mim? Pego. Irmãos, o casamento, ele é uma via de mão dupla. Quando ele começa a ser mão única, aí fica complicado. Porque você não quer abrir mão do seu ponto de vista. Irmão, eu posso estar até muitas das vezes certo, mas se for pelo bem-estar da minha casa, do meu casamento, eu abro mão, irmãos. E você precisa isso, irmãos. Teus filhos precisam ver isso. Se seus filhos não veem isso em casa, quem aqui tem o exemplo do pai, né, de alguém da família como exemplo? Talvez não, mas talvez alguém tenha. Eu, quando fui namorar, né, pensando em namorar, eu já era diácono, já era auxiliar de diácono na igreja. Eu tinha muita preocupação de entrar num relacionamento e não dar certo, porque eu já era obreiro de uma igreja grande. Eu tinha muito medo de entrar num relacionamento e não dar certo. E eu tenho ainda muito, eu tenho como exemplo, tenho
o pastor Sérgio, Marcelo, Rogério, esses caras, que a gente foi jovens juntos, né? Né? E uma coisa que uma coisa que eu vi nele é assim: só vou namorar minha esposa, cara. Compromisso de jejum, de oração, trazer essa pessoa no mundo espiritual para a gente conhecer. E a pastora Cíntia, meu irmão, é fruto, né? Pô, a Cíntia é fora da curva. Dispensa comentários. Conheço o Júnior desde solteiro. Família, pastor Sérgio, pastora Noemi. Então, irmãos, e casamento você precisa, sabe, aprender a lidar com ele. Eu queria ler com vocês um texto. O que precisa ter no casamento, meu irmão? Vamos lá? Abra para mim aí, Eclesiástico 4, versículo 9 e 10. Vamos abrir a palavra aí. Primeira coisa, o que tem que ser? Tem que ter. Pode ler para mim aí? Alguém aí que está com a Bíblia aberta aí, ou então ligada? Que agora tem que falar isso, né? Quem está com a Bíblia ligada ou então aberta. Na nossa época, quando falava assim, abra a Bíblia, você escutava aquele barulho de, né? Hoje não, hoje tem um Wi-Fi. Tá complicado, irmãos. Pô, vou abrir meu coração depois, vamos lá. Alguém pode ler para mim aí, por gentileza? Não, não é esse não. Eclesiástico, capítulo 4. É isso? Quatro, versículo 9 e 10, por gentileza. Tá aqui. Tá aqui. Não, tá aqui na minha frente. Deixa que eu leio aqui, perdão. Tá vendo aí, ó? Botar ali uma heresia. Vamos lá. É melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem um, levantar o outro. Mas pobre do homem que cai e não tem com quem o levante. Irmãos, casamento tem que ter parceria. Amém, irmãos? Tem que ter parceria. Aquilo que eu falei aqui, não dá para ser uma via de mão só. Alguém aqui já viu, né, a rapaziada, aquele futebol que tu se mata e o cara e ninguém joga? Já viu? Né, Rogério? Tu joga futebol, corre igual um doido, vai e volta, e tá a zaga dormindo, fazendo churrasco. Deu para entender? Alguém que trabalhou numa equipe que só você trabalha e o pessoal, ninguém faz nada? Hein? É a mesma coisa, fica pesado. O casamento, irmão, tem que ter parceria, irmãos. Eu sou parceira da pastora Margarete. Então, ela quando não quer ir, quando ela quer que eu vá em um lugar que eu não gosto, é minha parceira, meu irmão. Eu vou. Nem que eu fique lá sentado no shopping, num lugar separado. Me leva. Falei, caraca, meu irmão, te levar para onde? Num shopping lá em Nova Iguaçu, lá no meio das pedras. Falei, caraca, meu irmão, e tu cansadão, doido para dormir, entendeu? Eu quero dormir, eu quero ir para o shopping lá não sei aonde e tal. Você me leva? O meu coração fala que não. Mas é minha parceira, irmão. Eu fiz o voto, entendeu? Eu levo. Chego lá, tá as amigas dela lá, eu fico lá no café lá, batendo o pé, que mulher fala, é rapidinho. É 10 minutinhos. Meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, tu já rodou tudo, tá lá, e aí você olha assim, tá todo mundo rindo, animado, esqueceram de mim, entendeu? E pá, que negócio de doido. Meu irmão, deu para entender, irmãos? Parceria. Sabe por quê? Por causa, volta para mim, por gentileza, o departamento agora de mídia. Eu sou da época da transparência. É melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem um,
levantar o outro, mas pobre do homem que cai e não tem com quem levantar. Eu tenho pessoas que falam assim, eu não caso mais, eu não quero mais casar, principalmente pessoas que já casaram e estão separadas, eu não quero mais, mulher enche o saco. Falei, meu irmão, quando você ficar velho, hein? Quando tu ficar velho, hein? Já pensou? Quando tu passar mal, hein? Quem é que vai tomar conta de você? Aqui trabalham os dois. Quando eu tô duro, Margarete, tem 100 prata aí? Parceria, irmãos. Marquinho, o pagamento não entrou. Tu tem R$50 aí? Toma. Parceria, irmãos. Deu para entender, irmãos? Parceria. Aqui não é que é? Aqui é alto demais para mim. Marquinho, sobe aqui. Mulher de 3 metros. Aí, pá. Irmãos, segundo ponto, primeiro, amizade. Segundo, respeito. Os casamentos bem-sucedidos não são isentos de conflitos. Irmãos, você quando vai estudar família na Bíblia, você não vê nenhuma família perfeita. Não vê nenhuma. Né? Nenhuma. Os filhos de Eli, Sara, foi Sara que teve uma boa ideia, né? Você vai ter um filho, ela, mas eu estou velha demais. Ela vem com uma boa ideia. Não, eu tenho uma boa ideia. Deita com a minha serva. Irmãos, uma boa ideia deu no que deu. Até hoje. Olha os filhos. Por isso que na igreja a gente não precisa de boa ideia, a gente precisa de revelação de Deus. Amém, meu irmão? Revelação. Boa ideia nós temos, mas nós precisamos da revelação do alto, aquilo que vem do Espírito. Porque a boa ideia é até boa ideia, pode até dar certo, mas quando vem do alto, meu irmão, veio uma revelação, você será mãe, tome posse disso. Ela viu que não era impossibilitada, e ela assim, tem uma boa ideia, estou caidinha mesmo, olha a minha serva, gatinha, brotinho, dá para tu pegar? Ele, não, vamos dormir com ela, tem um filho. Quais são os filhos? Hein? Ismael. Aí depois você vai ler a confusão dessa família, irmãos. Essa família viveu os filhos de Eli, não é isso? Filhos de crente, irmãos. Fazendo bagunça dentro do templo da igreja do Senhor. Porque não se posicionou como pai. Tem que ter respeito, irmãos. Para mim, Filipenses 2:3. Casamentos bem-sucedidos não são isentos de conflitos, mas são marcados pelo respeito. Isso envolve consideração e compromisso e o bem-estar um do outro. Filipenses 2:3. Alguém pode ler para mim? Ou então abre para mim aí. Nada façam com ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a vocês mesmos. Deu para entender, irmãos? Vou ler de novo, hein? Precisa de quê? Precisa de respeito. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, eu adoro essa palavra, mas humildemente considerem-se os outros superior a vocês mesmos. Isso só não serve para a igreja, mas serve para o casamento. A gente pega muita gente na igreja porque o cara tem nível superior, o cara tem pós-graduado, o cara é mestre, e aí talvez a esposa só tem o 2º grau, ou vice-versa. Às vezes a gente vê a mulher bem posicionada, com um cargo muito bom, fazendo parte de uma diretoria, e chega em casa, massacra o cara, irmãos. Porque o cara ganha R$1.500 trabalhando numa lojinha.
O nosso casamento não é avaliado por aquilo que eu ganho. Não é avaliado pelos cargos terrenos que eu ganho. São avaliados por aquilo que eu tenho no meu coração, alinhado com o coração dele. Irmãos, isso não acontece fora da igreja não, irmãos. Isso acontece dentro da igreja. Gente que toma ceia, que sapateia no manto, que fala em línguas e quer ser maior do que a esposa. Tem a disputa de quem ganha mais, quem fala mais. Eu falo inglês, francês, falo línguas. Eu fui para a Europa e ele só vai para Nova Iguaçu, Xerém, entendeu? Só vai para lugar brabo, entendeu? Aonde a bala come. Irmãos, eu estou abrindo o jogo para vocês, irmãos. A gente precisa de parar de viver de aparência. Amém, irmãos? O nosso problema é que a gente está dentro da igreja vivendo de aparência. A gente sobe aqui, a gente sabe muito bem, porque Deus nos fala quem está vivendo bem e quem não está vivendo bem. E você precisa recalcular a sua rota, meu irmão. Vocês não têm ideia o que é uma família, uma separação, irmãos. Um problema, irmãos, isso leva sequelas, irmãos. Muita. Eu tenho amigos que se separaram, que casaram de novo, está há 5 anos casado, irmãos. Vivendo o problema do primeiro casamento, irmãos. Tudo que acontece nesse, ele puxa para esse. Ele fala assim, Bola, eu estou aqui, quando eu tenho um problema aqui, eu vejo a minha ex-mulher aqui. Olha só, coisa diabólica. Tem coisa que acontece aqui que eu vejo a minha ex-mulher falando aqui. Cara, tu é feliz? Com sinceridade, Bola, não sou feliz. Eu acho que a pior besteira que eu fiz, sabe qual foi? Ter casado de novo. Olha só, irmãos. E o inimigo sentado assim, irmãos. Sentado. No meio da sala fazendo festa. Só na discórdia. Qualquer coisinha que acontece, irmãos, e olha, quando isso acontece, as pessoas ficam cegas. O inimigo cega. E não consegue ver. Você dá conselho, fala, ele não escuta. Ela não escuta. Não se resolve. Irmãos, Jesus conta com o teu casamento, com o meu casamento. Ele está voltando. E não pense você que não vai ter o dia da prestação de conta. É isso que eu fico arrepiado. A prestação de conta chega. A gente quase não prega mais sobre isso, mas chega uma hora que a conta chega. Senhor, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu curei. Não vos conheço. Cuida do seu relacionamento, irmãos. Primeiro não é aqui não, cuida em casa. A gente vem para cá, para a igreja domingo, e vai embora, esquece tudo, irmãos. Aí eu saio daqui, sai um gol do Flamengo, eu esqueço tudo aquilo que foi falado aqui. Vamos lá, primeiro amizade, segundo respeito, terceiro, comunicação aberta. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for de boa edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça ao quê? Aos que ouvem. Meu irmão,
Comunicação. Um dos maiores problemas que tem dentro de um casamento, sabe o que é? Comunicação. Irmãos, isso aí, a gente é muito fraco nisso, irmãos. Eu canso de falar, Margarete, isso e isso, ela não entendeu. Irmãos, não quer? A gente não, meu irmão, tem que parar para conversar. Hoje, então, com o celular, hein? Você está falando, tá? A gente é muito fraco, irmãos, nos nossos relacionamentos de comunicação, irmãos. E a gente precisa conversar sobre isso, irmãos. Tem que saber. E na hora da cabeça quente, é isso que acontece mesmo. Tem hora que o pau come, irmãos. Tem hora que o pau come. Tem hora que tem hora que sai do freio. Tem hora que, irmãos, eu já fui para a igreja ministrar ceia, brigado, irmãos. Imagina isso. Imagina. Sai de casa, pau quebrando no carro. Pá, pum, pá, pum, pá. Aí o pastor Sérgio fala assim, você vai ministrar hoje a ceia. Eu falei, tá de brincadeira, irmão. Não, pastor, não, tu vai ministrar a ceia. Mas ministrar a ceia, eu falei, caraca, meu irmão. E ela ia lá em casa, irmãos, olha só, deixa eu te explicar, deixa eu voltar aqui uma situação. O pastor Sérgio e a pastora Anemir, foi ele que nos ungiram a pastora. A gente tem um canal, é minha referência. Minha referência. E eles são pastores de família. De família. Então, a nossa igreja era uma igreja de família. Né? Então, tem lugar que você vai, por exemplo, hoje eu estou numa igreja que o pilar principal é o quê? Adoração, porque o caso do Rodrigo, ele é adoração. Então, meu irmão, o cara no culto tem que ver, são 10 canções, tu vai no céu. Tu fica, meu irmão, como é que é? O cara ministra muito. Ministra muito, irmão. O cara, na segunda canção, a igreja já está num outro. E aí, é uma igreja de adoração. A nossa igreja era um pilar, família. Pastor Sérgio é assim, você chegou na igreja, tu está sozinho por quê, cara? A Margarete tá doente. Por que tu deixou ela lá? Mas, pastor, por que tu deixou ela lá? Volta agora lá. A tua mulher não pode ficar sozinha. E eu voltava. Porque o mais importante, eu vinha para a igreja preocupado da minha ausência na igreja. Ele, não, o mais importante é a tua esposa. Foi nesse leitinho que eu fui criado. E aí, né, a gente, nessa, esqueci o que eu estava falando, sobre o quê? Esqueceu também? Que a gente está ficando velho. Ah, não sei, fomos brigando. Irmãos, ó, papo de liderança. Pastor, obrigado. Acho que pastor não briga. Aí fui para a igreja com o pau quebrando, fomos com o pau quebrando. E quantas vezes também, que a gente já saiu da igreja também, já o pau quebrando, aí foi ministrar a ceia. E lá em casa, quando a gente brigava na época, quando a gente era lá do ministério, ela falava assim, vai pastor, vai ministrar a ceia. Vai pastor. Vou falar para o pastor Sérgio, seu grosso, seu ignorante. Eu já, né? A pressão 300 por 500, pau quebrando, né? E mulher baixa é o bicho, tu bate daqui, ela bate de lá, bate daqui, bate de lá, e tu bate daqui, ela bate de lá, aquele pingue-pongue, e pá, e ela corta, tu pensa que a bola caiu, ela pegou, é cortada, e a mulher não para de falar atrás de você, tu sai de perto de mim, nesse nível e tal. Aí, caraca, irmãos, e aí, pô, mudão no carro, o pastor Sérgio chegava assim, tu vai ministrar a ceia, eu falei, cara, meu irmão, não, pastor, não, tu vai ministrar assim, você quer ministrar a ceia, eu falei, caraca, e aí, sentado ali na frente, louvor, e nada deu romper, irmãos, louvor, como é que é? O louvor no teto, nem no teto, o louvor no chão, levanta suas mãos, eu... Fala pro teu irmão que tu ama ele. Eu falei assim, porra. Sabe aquele culto que vai te pressionando? E tu já tá brigado, aí fica aí Deus trabalhando, né? Tu tá brigado com ela, aí Deus fala assim, dá um beijo nela. Tu, porra, meu irmão, tanto culto pro cara fazer isso logo nesse culto.
Aí, tal, aí beija ela, dá um abraço nela. Aí tu tá, aí não sei o quê. Aí ela assim, né, dura, né? Igual o gelo, né, irmão? Agora eu tô querendo aparecer. E mandando fuleira, me quer, irmão? No culto, lá na frente, irmão. Eu aqui no culto, aqui, ó. Louvor aqui. E eu mal, irmãos, mal. Aí, palavra, ofertório. Não, louvor, ofertório, anúncio, ofertório, palavra. E eu, meu irmão, mal. E eu, tendo que ministrar ceia, cara. Sendo encurralado pelo Espírito Santo. E ela, né, já mandou na fuleira, vai pedir perdão não? Vai pedir perdão não? Tu vai ministrar assim? Eu falei assim, filha, me perdoe. Me alterei e quero te pedir perdão. Parece que saiu uma carreta, irmãos. Saiu uma carreta. Aí eu subo para ministrar a ceia. Nos 15 minutos finais, o Senhor nos usa para fazer aquilo que Ele não fez no culto todo. Manifesta a Tua graça, a Tua misericórdia, e vem sobre nós uma unção totalmente diferente daquilo que, por causa de uma atitude minha, irmãos. Deu para entender, irmãos? Isso não acontece na igreja não, porque a igreja ela é uma família, mas isso acontece dentro do nosso casamento, irmãos. Muitas das vezes você tem que dar ré, cara. Você tem que dar ré. Você tem que falar assim, olha, eu preciso, Senhor. Eu quero ter o meu coração aliado com o coração igual ao teu. Eu preciso ter um coração ensinável, irmãos. Não demore, irmãos, não demore para mudar. Não demore para mudar. Não demore. De tudo que eu estou falando aqui, você sabe muito bem aí dentro do que você precisa mudar. Tem coisa que está em oculto aí, ó. Tem coisa que só Deus sabe. Tem coisa que você só Deus sabe. Talvez agora o Espírito Santo está mostrando para você aquilo que você tem que mudar. Talvez tenha agora em oculto aí. As tuas orações em secreto, sozinho, na varanda, em qualquer outro lugar. Deus manda te falar, é tempo de você consertar. Ah, não, mas eu nunca traí. Mas, irmãos, às vezes é um comportamento. Às vezes é uma atitude. Coisa que você nunca fez. E talvez você nunca conversou com a sua esposa sobre isso. Ou você nunca conversou com teu esposo sobre isso. Alguma coisa que incomode. Mas você precisa tirar esse ruído, irmão. Sabe por quê? A gente vai pegando esse lixo e jogando debaixo do tapete. E vai convivendo com isso, irmãos. Gente de 10, 20, 30 anos casada, irmãos, vivendo um problema que não mudou, cara. Mas ele sabe? Ele não sabe. Precisa ter uma comunicação sincera, irmãos. Põe isso para fora, porque a gente precisa ser livre. Sabe por quê, irmãos? Você ainda está com uma bagagem, carregando bagagem. E você precisa, sabe, aliviar essa bagagem. Precisa ser livre, irmãos. Você merece você ser feliz, irmãos. Chega de viver de aparência, irmãos. Porque eu vivo isso no meu casamento, irmãos. Quantas vezes eu tive que confessar, eu tive que ser sincero, irmãos. Você precisa mudar, irmãos. Precisa. Provérbios 15, 1. Caramba, já está no horário bem avançado. Aprenda a resolver de forma pacífica e biblicamente os conflitos. Tá? Provérbios 15, 1.
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Amém, irmãos? Eu queria só concluir e me apresentar. Né? Nós vivemos, tanto eu como a pastora Margarete, temos 29 anos de casado, 3 anos de namoro e noivado e casamento. Eu não vou dizer para você, passo 1, passo 2, passo 3, você tem materiais bons para você estudar. Tá? Você pode, você tem vídeo, você pode ver pastor Josué Gonçalves, você pode ouvir Cláudio Duarte, você tem tanto material bom que você pode, irmãos, a gente tem material ricos e bons, entendeu? Se você está em dúvida, pastor Sérgio, tem algum livro que eu possa adotar que seria muito bom? Né? Tem um livro que a gente, né, estudava muito naquela época, Eu Amo Você, do Jaime Kemp, na época, dos vencedores. Então a gente mergulhou nisso. Mas eu queria dar para vocês alguns toques importantíssimos que nós adotamos, que eu trouxe para o meu casamento. Primeira coisa, irmãos, tenha pessoas especiais do teu lado. Se você não tem, procure alguém, irmãos. Pergunta aí para tua esposa assim: se eu passar mal, se o bicho pegar, para quem que você ligaria hoje? Hein? Para quem você ligaria? Se tivesse uma crise, para quem você ligaria? Hein? Quem é amigo do teu marido? Quem é amigo da tua esposa? Você tem alguém como referência? Eu hoje tenho pessoas que são importantíssimas no meu relacionamento. Eu tenho pessoas que são referência. Não precisa ser, irmãos, pessoas que vão ser meus conselheiros, mas eu sei que eu tenho pessoas que estão presentes, mesmo eu sabendo que está presente, para mim já é um baita presente de Deus. Tem pessoas que não falam nada, mas eu sei que está por perto. Pastor Sérgio e pastor Onemi são uns. Eu sei que se quando o negócio está feio, eu sei para onde ir. Eu tenho Rogério e Catinha, que são meus amigos. Rogério é meu irmão. Ele fala que eu sou o conselheiro dele. A gente briga, mas o Rogério é o meu conselheiro. Eu tenho o Júnior, que eu conheço eu chamo de Júnior, conheço há anos. Minha referência, irmãos, de caráter, referência. Isso, irmãos, isso é raridade, de caráter, de família e de exemplo. Eu conheço, irmãos, eu rodo tudo aí. Irmãos, eu conheço a índole desse homem aqui. Vocês têm que valorizar o pastor que você tem, porque eu conheço o caráter desse homem. Eu conheço a índole dele. Eu sei de onde ele veio, eu sei quem ele é. E eu rodo aí, irmãos, e você não encontra ninguém com esse caráter e com essa índole. E eu não estou falando de pregar, não é teólogo, não é profundo, mas eu conheço a índole dele, da família dele e da esposa dele. Pastor Sérgio, pastora Noemi, a mesma coisa. Não é um profundo que fala, mas não sei o quê, que é formado, não. Mas eu conheço o caráter e a índole. Eu conheço a índole e o caráter. E eu estou aqui por causa deles, porque são meus exemplos e eu peguei isso como exemplo para a minha vida, irmãos. Tenham pessoas que sejam seu exemplo. E pega isso assim, irmãos, olha só, eu vejo aqui, poxa, sabe, caráter. Não é a pessoa que fica assim, não, eu soube que o pastor pegou dinheiro e não pagou. Eu não sei que o pastor fica pegando isso, pegando aquilo, e não sei o quê. Eu sei que não quer, e não sei o quê, irmãos. Valorize o lugar que você está. Valorize aonde você está. Aonde você resolveu congregar. E ter uma direção de um pastor. Amém, meu irmão? Desculpa que isso não estava aqui, entendeu? Mas eu senti de... Amém, meu irmão? Defeito tem? Claro.
Não tem defeito? Eu hoje não vejo defeito porque eu não estou aqui. Mas se eu ficar aqui, claro que eu vou ver defeito. E todo mundo aqui, vamos passar uma semana juntos num sítio, todo mundo junto? Ela canta muito bem, ele toca muito bem. Tá, então vamos dormir junto uma semana. Hein? Aí tu vai ver, né, na hora do almoço, eu não como feijão com caroço. Só tomo caldinho. Aí o outro, não, tem cebola. Eu não como cebola. Aí a outra, não, tem gosto estranho, o que tem aqui? A outra, você toma coca? Só tomo coca zero. Aí vai ver o rótulo. Tem sódio e não sei o quê. Pô. A outro, aí num quarto com 20. Eu só durmo com a luz acesa. Quarto com 20 cabeça. A outra, não, eu só durmo com o ventilador ligado, com o barulho do ventilador. Todo mundo é junto. Aqui, irmão, é a coisa mais fácil que tem. Vamos caminhar junto? Vamos caminhar junto? Aí a gente vai ver quem é quem. Aí você vai ver que nós somos, aí você vai entender a cruz. Porque a gente não merecia nada. Estamos juntos pela graça, irmãos. É pela misericórdia, irmãos. É por Ele, irmãos. Não é por você que eu estou aqui, é por Ele. Então, irmãos, para terminar, vivemos vários nesses 29, e a gente agora estamos entrando nos 60. Uma outra fase do nosso casamento. Que nasceu em 66, 65 e tal. Nós entramos agora numa estação do nosso casamento dos 60 anos. E a pastora já está querendo já pegar aquele adesivo de idoso para botar no carro. Porque vai no shopping, vê um monte de vaga, põe aqui, não, tem um desenho no chão que é para idoso. Aí vai no outro, aí o shopping lotado, mas as vagas do idoso tudo. Eu vou botar aqui, ela, não, vou mandar fazer aquele adesivo, vou lá da prefeitura, mandar fazer aquele adesivo de idoso para colocar aqui, para botar o carro aqui. Então a gente está vivendo uma fase agora. Então a gente está entrando e vivendo uma fase muito complicada para a gente entender isso. Teve a fase dos filhos, casamento, né? Do casamento, noivado, nós casamos, sem filho. Clarinha veio num momento muito complicado, ela estava fazendo faculdade. Nós nunca vivemos do ministério. Nunca fomos full time. Tá? A gente nunca viveu do ministério. A gente sempre trabalhou e sendo pastor. Então foi muito trabalho, irmãos. Além do nosso trabalho secular, a gente ainda. Então eu moro na Pavuna, depois fui morar em Petrópolis. A gente saía do culto na Penha, acabava o culto. Pastor Sérgio me emprestava o carro, eu ia levar a Margarete até Caxias para pegar o último ônibus que saía de Caxias para ir para Petrópolis. 10 horas da noite, para ela estar no outro dia na escola, 6 horas da manhã. Passamos juntos. Um carro é roubado, a gente pagou 2 anos sem ter, passamos juntos. 3 anos pagando um carro sem ter, passamos juntos. Essa época da faculdade com o filho, Clarinha, ela não queria, ela estava em qual período? 3º período, Clarinha veio, não tinha como, aí Clarinha veio, a morte do meu sogro e da minha sogra, entendeu? A morte da minha sogra primeiro, o pastor Sérgio e o pastor Ademir nos acompanharam, cometida de um câncer. Ela que tomava conta da Clarinha, eu tive que sair do trabalho e trabalhar por conta própria para tomar conta da minha filha. Minha sogra morre. Depois veio tantas coisas e... Oi? O pai dela, passamos juntos, o pai dela faleceu, a gente encontrou ele morto dentro de casa, passamos juntos. Depois, mais o quê? Aí, teve tanta coisa, aí Petrópolis, nós somos vítimas das últimas chuvas, de Petrópolis. Eu ia vir aqui contar esse testemunho, mas Margarete e
E a minha filha teve um baita livramento, saiu na casa na hora. Nós perdemos tudo. Nós somos vítimas dessa última chuva de Petrópolis. Margarete saiu. A gente vai contar depois disso com mais detalhe. Margarete ouviu uma voz do Espírito Santo falar assim: está na hora de sair de casa. Ela saiu, deu 10 minutinhos, desceu tudo. Perdemos vizinhos que morreram. Tem um vizinho da frente que foi partido ao meio, que desceu tudo, lama, pedra, poste. A gente acabou, a gente perdeu tudo, né? A casa era alugada, mas a gente perdeu todos os bens. Voltamos para o Rio. E por último, agora, há pouco tempo, meu pai morreu de Covid, logo após 2022, e fez um ano agora, passamos juntos agora, o falecimento da minha mãe. Minha mãe foi cometida de um câncer e 6 meses de vida ela veio a falecer no ano passado. Passamos todos esses momentos juntos. 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 Eu quero liberar uma palavra sobre a vida de vocês. Quero que... E quando essas notícias vieram, quando esses acontecimentos com a minha família aconteceu, eu liguei para pessoas chaves para pedir conselho e para ajuda. Eu lembro que quando caiu a casa de Petrópolis, eu não podia entrar na cidade, porque eu não estava em Petrópolis, eu estava no Rio. Eu estava numa consulta em Caxias. Margarete estava lá junto com a minha filha. E aí a gente não conseguia entrar na cidade. A serra tinha caído e tal. E eu falei assim, como é que eu vou entrar? E eu lembro que eu não tinha dinheiro. E eu falei assim para o Rogério: Rogério, você tem bota da obra aí para me emprestar? Porque eu preciso de entrar na cidade, porque a cidade estava uma lama só. O Rogério falou assim: Bola, vai no endereço tal, perto da igreja, rua tal, vai lá, pega a bota em nome da minha empresa. E eu lembro, eu tenho essa bota até hoje lá. Aí eu peguei a bota, aí tá lá no terraço, aí eu entrei no terreno, não podia pisar porque você afundava. Foram 6 metros, irmãos, de que veio de lama. A casa ficou só o teto. Você fala assim: ué, cadê a casa? E aí, eu liguei para o Rogério, pastor Sérgio, pastora Noemi. Irmãos, momento difícil, momento de choro, de dor. Minha mãe com diagnóstico de câncer. Irmãos, isso quando veio para mim foi uma bomba. Minha mãe sai, liga o médico, a gente levou a minha mãe no médico e falou assim: ó, ela está com câncer. Cara, isso acabou com a gente. 6 meses de vida. Ligo para o Rogério, ligo para a pastora Noemi, pastor Sérgio. Eu tenho para onde ligar. A minha pergunta é: você tem para onde ligar? Pessoas de Deus, irmãos. E olha só, Deus te dá de presente. Se você não tem, procura alguém. Se você tem alguém, cultive elas. Porque todo mundo quer ter amigo, mas ninguém quer ser amigo. E eles sabem muito bem que pode contar comigo. Eles me conhecem, irmãos. Eu não vim aqui que vocês não me conhecem. Eles me conhecem. E eles sabem muito bem que eu largo tudo para ficar com eles. Eles me conhecem. Rogério me conhece, Júnior me conhece. Eles me conhecem. Sabe por quê, irmãos? Eu dou isso porque eu recebi isso. E eu tenho a convicção do meu chamado. Última coisa. Um outro momento muito difícil. Sabe qual foi? Quando nós fomos chamados para ser pastor. Isso para a gente foi o maior embaque. Falei: caramba, como é que a Margarete vai encarar isso? 2004, nós aceitamos pela fé ser pastores. Eu estou aqui, eu não sei o que foi que Deus viu em mim. Não sei o que Deus viu em nós. Não sei. Só sei do seguinte, meus irmãos. Olha só, aprenda a conviver no coletivo na igreja. Aprenda a ser sociável na igreja.
Aprenda a falar com as pessoas na igreja. Aprenda, entendeu, irmão? Sabe o que é, irmãos? Aprenda a lidar com as pessoas. Eu hoje fui para um ministério, eu não fui para pregar, não. Eu não quero ser pastor, não, irmãos. Eu quero ser eficiente. Sabe o que eu faço? Eu levo ceia para quem não vai na ceia. Briga para estar aqui é o que mais tem. A gente pega o iFood, levando ceia para os velhinhos. Então, irmãos, olha só. Então, aprenda a ser. Nós somos assim, irmãos. A gente gosta de gente, nós somos gente. Somos simples. Temos defeitos, sim. Mas eu não admito, no nosso casamento, da gente passar por alguém e não falar. Eu não admito isso. Amém, meu irmão? Porque eu sou espelho. Eu sou espelho. O Senhor me chamou, né? Eu não queria, mas passei espelho. Vamos ficar de pé, irmãos. Me perdoe. 9h38. Desculpa, meu irmão. Tu está com pós aí de pé. Eu queria orar por você. Você está com a sua esposa aí? Hein? Dá a mão a ela aí. Eu posso te pedir um favor? Vou te dar 2 minutinhos para você orar por ela, com ela. Tá bom? Vou te dar aí 3 minutinhos. Você faz uma oração por ela e você por ele. Ok? Pode ser? Diga assim, Senhor, eu quero abençoar o meu esposo.